Bem, dando continuidade ao nosso projeto em torno de Lusiânia, um projeto que tenta registrar a memória da antiga Santa Luzia, dos antigos casarões aqui da cidade, trazendo registros, anotações especialmente do professor Gelmires Reis, com a ajuda do seu filho, Antônio Reis, que ele conta a história dos casarões. Hoje a gente vai contar a história de três casarões ali da Praça do Tamboril. Eu tenho a nítida memória desses três casarões da minha infância, no início dos anos 60. Eu lembrava o nome dos proprietários dos casarões, que na verdade não são os primeiros proprietários. Eu lembrava do casarão do seu Manuel Roriz, que hoje é uma farmácia, que é o casarão que era da família do seu Manuel Roriz, pai do nosso confrade da Academia de Letras, Epaminondas Roriz. Lembrava da casa que a gente falava, casa de Jorge de Brecha, que na verdade ela foi construída pelo avô do Jorge de Brecha, que é o Coronel Quinzinho, e também falava da casa de Delfino Machado, aqui o ex-prefeito, que na verdade também era dos seus pais, e foi construída bem antes, e é uma história longa que tem a casa. E hoje a gente vai contar a história dessas três casas, essas três não existem mais, nenhuma dessas três casas existe mais, mas a gente conta a história, que é uma maneira de registrar a história da nossa cidade, para aqueles que também viveram como eu esse período, e para aqueles que não viveram, mas que querem conhecer um pouco da nossa querida Santa Luzia. Esse projeto nosso não tem a intenção de condenar e criticar ninguém, nós não estamos discutindo as casas que não existem mais. A gente quer trazer essas casas à nossa memória, à vida, né? Para ver, até para a gente avaliar o que a gente perdeu, o que a gente deixou de fazer, as oportunidades que a gente perdeu, mas não tem uma intenção de apontar o dedo para ninguém, porque são tantas as razões, né? Pelas quais esses casarões não existem mais. Mas o fato é que a gente quer registrar esses casarões. A própria Praça do Tamboril, que a gente conhece como Praça do Tamboril, ela era uma praça só, com a Praça da Matriz. Quando a Praça da Matriz foi denominada Praça Antônio Bueno, que era o fundador da cidade, em 1915, tudo ali era Praça Antônio Bueno. A partir de 1933, a parte de trás da Igreja da Matriz passou a ser denominada de Praça Guimarães Natal. Então a gente vai falar dessas três casas, em frente à Casa Guimarães Natal, que hoje é uma farmácia, a outra, que era do Jorge de Brecha, foi derrubada e hoje é a Avenida Delfino Machado, e a outra é a Casa de Delfino, que hoje foi adquirida pelo comerciante Zé Neto e construiu um prédio que tem parte comercial e parte residencial. São essas as três casas. E a gente vai começar por essa aqui. A gente fala que é a casa do senhor Manuel Roriz, mas ela tem uma história. Ela é uma casa caiada, oleada de azul. Inicialmente ela tinha uma porta e 3 janelas na frente. Foi reformada nos anos 50, passando a porta de entrada para a lateral norte. Aí ela ficou com 4 janelas na frente. Ela foi demolida nos anos 2000 e hoje funciona no local uma drogaria, Pague Menos. A casa antiga, ela foi construída na segunda metade dos anos 1800. Foi construída por Antônio Francisco de Araújo Melo. E ela passou sucessivamente a pertencer a Deodato da Costa Meireles e a sua mulher Maria Cândida do Rosário Melo. Deodato da Costa Meireles foi quem recolheu a muda do tamboril, daquele antigo tamboril da cidade, pegou essa muda e deu para o seu vizinho, filho do Coronel Quinzinho, plantar o tamboril na Praça do Tamboril. Mas a gente vai contar isso daqui a pouco. Então a casa foi de Antônio Francisco de Araújo Melo, que foi que construiu a casa, passou a Deodato da Costa Meireles, a sua mulher, Maria Cândida do Rosário Melo, depois ao filho único do casal,
que era Guilherme Meireles, depois para Antônio Machado de Araújo e finalmente para Emanuel Roriz. Antônio Francisco de Araújo Melo, que foi quem construiu, ele era mais conhecido por seu Dão. Ele foi vereador em 1860, foi juiz de paz em 1864, foi delegado de polícia em 1872 e ele fundou em Lusiânia a Escola Prática de Agricultura em 1874. Ele foi inspetor escolar em 1879 e faleceu em 1904. O segundo proprietário, Deodato da Costa Meireles, ele era fazendeiro e criador na fazenda Santa Bárbara. Foi ele que forneceu a planta do tamboril em 1903. Ele foi plantado em frente à sua casa pelo vizinho, Antônio de Araújo Roriz, que era filho, que era Antônio de Araújo Roriz. Deodato foi eleito vereador em 1869, foi reeleito em 1872, foi juiz de paz em 1877 e foi alferes da Guarda Nacional em 1872. Ele faleceu em 1910, portanto, apenas 7 anos depois de plantar o tamboril. Ele não viu a beleza que ficou o tamboril, né? A Maria Cândida, que era a mulher do Deodato, ela faleceu em 1922. E o filho do casal, Guilherme Meireles, ele foi professor de matemática na Escola Normal e técnico da Comissão Estadual de Estradas e Rodagens. Depois, o outro proprietário, Antônio Machado de Araújo, ele era fazendeiro e criador, ele foi vice-intendente provisório em 1924. Depois transferiu sua residência para Anápolis. Emanuel Roriz, que foi praticamente o último proprietário, os seus herdeiros ainda ficaram com a casa por um tempo e depois ela foi vendida. Mas Emanuel Roriz era boiadeiro, fazendeiro e criador. Ele foi casado com Maria da Conceição Roriz, que era filha do saudoso maestro, o mestre seu avô, Antônio Márcio de Araújo. Ele atuou ainda como secretário da prefeitura, o Emanuel Roriz. Foi coletor estadual, foi fiscal-geral do município em 1939. Foi agente municipal de estatística em 1939 e foi secretário contador da prefeitura em 1942. A outra casa, que não existe mais, que foi, no seu lugar foi construída a Avenida Delfino Machado, ela era uma casa caiada, oleada de vermelho, um vermelho antigo. Ela tinha 2 portas e 4 janelas de vidraça e uma escada de madeira na frente. Ela foi construída por Joaquim de Mendonça Roriz, mais conhecido como Coronel Quinzinho. O Coronel Quinzinho era fazendeiro e criador, casado com Januária Teresa do Amor Divino, e o Coronel Quinzinho teve vários filhos que se tornaram herdeiros da casa. Januário, Baldecino, Maria, Manuel, Antônio, Libânia, Henriqueta, Delfino, Adelino e Benedito. O Coronel Quinzinho foi eleito vereador em 1870, foi reeleito em 1873, foi vice-intendente em 1893, foi juiz municipal de 1873 a 1878, foi coletor estadual de 1909 até 1927, quando faleceu. Por muitos anos, a coletoria funcionou nessa casa. Um dos filhos do Coronel Quinzinho, o Antônio, que era mais conhecido como Tonho Roriz, foi quem plantou a muda do tamboril que recebeu do Deodato, que era o seu vizinho. No ano de 1903, a muda foi oferecida pelo vizinho Deodato, que morreu em 1910. O Deodato, portanto, não viu como esse tamboril ficou, como ele se transformou num símbolo da cidade, Antônio faleceu em 1947. Esse sim já viu o tamboril grande, frondoso. Outro filho do Coronel Quinzinho, chamado Delfino de Araújo Meireles, ele ficou conhecido como Brecha. Ele e sua mulher, Maria Evangelina de Araújo, tiveram vários filhos também.
Debray, seu Debray conhecido, Emanuel, Joaquim, Angélica, Maria das Dores, José e Jorge. Deixaram vasta descendência no município. O filho Jorge, conhecido como Jorge de Brecha, morou por muitos anos nessa casa, onde constituiu família. Jorge era casado com Luzia de Araújo Roriz e tiveram os seguintes filhos: Maria, Eli, Beraci, que foi da Secretaria de Educação durante muito tempo, Delfino, Pedro, nosso amigo Pedro, Carmen, José, Alessi, Leopoldo e Dimas. Eles se mudaram dessa casa na segunda metade da década de 60, ficando o imóvel abandonado por algum tempo. Foi nessa época que o imóvel ficou abandonado por algum tempo, que eu era criança e que a gente tinha medo quando ia brincar ali no Tamboril, porque tinha umas histórias que era mal assombrado, conversa de criança, né? Toda vez que tem um casarão abandonado, surgem essas histórias. E a gente tinha medo, eu acho que os pais, com medo dos filhos irem lá, entrar ou acontecer algum acidente, essas histórias surgiam. Eu sei que a imagem que eu tinha é que o velho casarão do Jorge, que era de Jorge de Brecha, era assombrado, ficando o imóvel abandonado por algum tempo. E foi nessa época que muitas crianças, como eu, tinham medo de passar no local, porque acreditávamos ser uma casa mal assombrada. No final do ano de 1969, o prefeito municipal Diogo Machado de Araújo adquiriu os direitos dos herdeiros de Joaquim Mendonça Roriz, que era o seu quinzinho, retirou os escombros da casa. Também o quintal tinha muita árvore, tinha tamboril também no quintal, tinha muitas árvores, elas foram retiradas e ali foi aberta para uso da população essa avenida tão importante hoje, que a gente passa direto lá, que é essa Avenida Delfino Machado. E a avenida passou a fazer divisa de um lado com a casa do seu Manuel Roriz, do lado esquerdo da avenida com a casa de Emanuel Roriz, e do lado direito da avenida fazendo divisa com a casa de Francisco Machado de Araújo. E Francisco Machado de Araújo foi casado, essa casa era caiada, oleada de azul, com uma porta, 4 janelas de vidraça e calçada na frente. Ela foi construída por Arthur Ribeiro e depois passou para Manuel Elias dos Reis, Zenóbia de Araújo Melo, Homero Machado de Araújo e sua mulher Francisca de Jesus Reis, que era filha da Zenóbia. Posteriormente passou a ser propriedade de Francisco Machado de Araújo e seus herdeiros. Ela foi vendida mais tarde para um comerciante local, conhecido de todos nós, que tinha um mercado do Zé Neto, todo mundo conhecia o armazém do Zé Neto, depois o mercado do Zé Neto, e o Zé Neto depois adquiriu esse terreno e construiu aquele prédio que existe lá hoje, com apartamentos em cima e a parte comercial embaixo. Arthur Ribeiro, que construiu a casa, ele nasceu em Santa Luzia em 1880. Ele era filho de Nestório Ribeiro e Josefina da Silva Roriz. Ele estudou no Seminário Santa Cruz, na cidade de Goiás, que era a antiga capital do estado. Foi conselheiro municipal no ano de 1904. Foi vice-intendente em 1907 e tesoureiro municipal no ano de 1914. Segundo Gelmires Reis, nosso historiador e que é a base do nosso trabalho aqui, no ano de 1909 a intendência de Lusiânia passava por muita dificuldade, porque ela estava muito desmoralizada, ninguém pagava impostos e estava, segundo Gelmires, uma verdadeira anarquia. Foi Arthur Ribeiro que enfrentou essa situação com pulso, com coragem, com força, restabeleceu a ordem, a lei, reorganizou a prefeitura, trabalhando com muita energia. Homero, outro proprietário da casa, Homero Machado de Araújo, ele era filho do Delfino Machado de Araújo e Isaura Carneiro de Mendonça. Ele também se transferiu para a cidade de Goiás, que era a capital do estado, e se formou lá em farmácia, se matriculou na escola de farmácia. Depois que concluiu o curso de farmácia, ele passou algum tempo na cidade de Bonfim, que hoje é Silvânia, nesse ramo de farmácia. E logo depois ele voltou para Lusiânia, onde montou ali também uma farmácia. Ele ficou por algum tempo com essa farmácia. Aqui também ele exerceu, o Homero, além da farmácia, ele exerceu o cargo de diretor do Grupo Escolar Rocha Lima.
na fazenda Santa Bárbara, o Homero dedicou-se à fabricação de açúcar, não só açúcar para consumo, açúcar em larga escala. Ele transferiu isso depois para Goiânia, onde se estabeleceu ainda no ramo da farmácia, que foi o ramo da sua formação. Francisco Machado de Araújo, o último proprietário, era fazendeiro e criador, foi suplente de conselheiro em 1919, foi suplente de juiz municipal em 1924, coletor federal do município por muitos anos. Ele era filho de Gabriel Machado de Araújo e Cândida de Campos Meireles. Francisco Machado de Araújo era casado com Lísia Machado de Araújo e teve os filhos Walter de Machado de Araújo, que era o seu tio Machado, irmão do Delfino, José Nicodemos de Araújo, Maria Inês de Araújo, Alfredo Machado de Araújo, conhecido também, e o ex-prefeito Delfino Machado. Também residiram nessa casa, lá no início, o médico Paulo Alves, em 1911, o comerciante Felipe Salomão e o ex-prefeito Públio de Souza. Essa é a história dessas três casas, que fizeram parte da nossa história e hoje fazem parte apenas da nossa memória, e a gente registra com o auxílio de tantas pessoas, do próprio Geomerizês e de algumas pessoas que a gente sempre vai agradecendo aqui a cada edição, a cada episódio dessas casas. A gente lembra o nome de pessoas que têm nos ajudado na leitura das fotos, na doação de fotos e etc. Hoje a gente quer lembrar do Vanderlei Roriz, lá do Rosário, que me ajudou na leitura de muita casa ali do Rosário, o William Faria, que também tem me ajudado com fotos, ali embaixo no largo lá do Rosário também, Selma Meireles, Solange Meireles, Remo, amigo Remo Meireles, Valquíria, Clóvis Almeida, e aos poucos a gente vai lembrando dessas pessoas que têm nos ajudado, para a gente não passar muito tempo citando nomes, mas eu pretendo lembrar de todas elas, porque não se faz um trabalho de história que não seja de maneira coletiva, trazendo a memória também de tantas pessoas que viveram e que têm conhecimento dessas histórias. Era essa a história que a gente tinha hoje, dessa Praça do Tamboril e dessas três casas que fizeram parte da nossa memória, da minha memória especialmente de infância. Um abraço e até a próxima.